Tomás. A gente vai apresentar então sobre a bradicardia, sala de recuperação pós-anestésica. O nosso paciente, então, ela fez uma cirurgia de troca de válvula mitral aberta. Bom dia, dona Ana. Como a senhora está? Então ela responde que ela está bem. A senhora fez a cirurgia, agora a gente vai cuidar de você. Você pode me ajudar a confirmar os sinais da idade? Sim. O curativo, então, está presente, não tem sinal nenhum, o acesso está íntegro. Os sinais dela, então, estariam agora normalizados. A frequência cardíaca, então, está acima de 60. A saturação está 95. A temperatura está 36 graus. Eu vou fazer a escuta cardíaca nela. A neurofonética, a neurolítica. Passado 2 horas, então, da paciente na sala de recuperação pós-anestésica, ela começou a apresentar sinais de alteração nos sinais. Aí a técnica vai me chamar. A primeira coisa que a gente viu, então, seria a temperatura, que estava em 35. Aí a gente começou a aquecer ela com as luvas, com água aquecida, envoltas em gás não, desculpa, em compressas, para não queimar a mão do paciente. E a gente também vai colocar cobertores nela para aquecer. Dona Ana, a senhora está se sentindo bem? Ela está pouco responsiva, então ela está enfrentando então um esforço respiratório. A gente consegue notar que a frequência cardíaca dela está baixa, que a saturação também está baixa. Técnicos podem pegar oxigênio para mim em máscara simples e colocar 3 litros por minuto. A gente também pode ver que o pulso dela está fraco e a temperatura, como ela disse antes, está baixa. Agora eu vou fazer o eletrocardiograma. Eu consigo visualizar então que ele tem uma alteração de 7,2, então em 2 QRS. Eu vou pedir para a técnica chamar o anestesista. Oi, pode ir lá. Oi, o que aconteceu? Ela está com o eletrocardiograma alterado. O que apresentou na... Então a gente consegue ver 7,2 em 2 QRS. Qual é o procedimento? Bom, então, primeiramente, a Dona Maria, durante a cirurgia, ela fez uma indução e manutenção com propofol. Então, isso pode ser uma das causas para se ter a bradicardia. Então, primeiramente, eu iria prescrever, carimbar e confirmar para vocês estarem administrando a atropina, o medicamento de primeira escolha, 0,5 mg em bolos. E, posteriormente, se acaso a atropina não funcionar, né, se refratário, vocês podem estar utilizando a epinefrina, 0,01 mg, isso, diluído em soro glicosado, e qualquer caso de alteração vocês podem estar me contatando. A técnica, então, vai preparar o medicamento. O primeiro medicamento vai ser a atropina, de primeira escolha. A gente pode aplicar, então, como foi apresentado anteriormente, a atropina até 3 mg. Ela vai fazer a primeira aplicação em conjunto lateral.
fiz a sepsia, agora ela está. A gente esperou 5 minutos, a gente, 2, 3 minutos, a gente viu que não mudou a alteração. Ela poderia então fazer a aplicação de atropina até 3 mg. Como o anestesista já prescreveu anteriormente, a gente vai trazer a epinefrina para ele diminuir o soro glicosado. Para aumentar a força de contração do músculo cardíaco, pode encostar. A gente vai colocar então o soro glicosado porque ela vai. A constância dela, A frequência dela vai regularizar com a aplicação da epinefrina. correndo. Então, eu vou administrar a epinefrina, que age por vasoconstrição. Daí, na bomba de infusão, 0,1, 0,01. O soro glicosado, então, em bomba de infusão. Depois de 5 minutos, a gente começa a perceber que os sinais estão estão subindo, né? A frequência cardíaca já estaria mais normalizada. Normalizada não, porque ela tem uma cardiopatia. Estaria mais assim. Ela estaria em 56 batimentos por minuto. Se caso não tivesse alteração, a gente chamaria de novo o anestesista, a gente chamaria o médico. A gente poderia então passar para o próximo estágio, que seria o marcapasso, por exemplo. A massagem cardíaca, né? Se ela tivesse parado. Agora a gente vai fazer então o checklist. O nosso checklist então tem a monitorização, a instalação da monitorização, a presença de pulseira, de identificação que o paciente tem, o gráfico, o estado geral, a realizada então da anestesia geral, se foi utilizado outras drogas, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, dentre todas os nossos itens, eles estão os padrões certos, ao mínimo e ao máximo. Então, a frequência cardíaca de 50 a 100, frequência respiratória 12 a 20, daí a saturação, a pressão arterial médica, a temperatura, estar atento então a qualquer mudança na frequência respiratória, se apresentar arritmia, contatar então o médico. Se estiver apresentando algum sintoma síncope, também chamar anestesistas. Também temos o que é uma explicação do que é a bradicardia, os medicamentos conhecidos causadores da bradicardia. Também temos que o paciente pode ser assintomático e temos os sintomas também. Então, se o paciente apresentou dispneia, esforço respiratório, desconforto, dor torácica ou outra dor, desconforto, a gente pode então preencher aqui. Se ele apresentou hipotensão, batimentos cardíacos irregulares, caso o paciente apresente síncope, se a gente chamou o anestesista, se já estava presente em sala, manter as extremidades aquecidas, então para manter a temperatura do paciente, o nível de consciência, se tem ou não, avaliar o tempo de enchimento capilar, ofertar então oxigênio, fazer o eletrocardiograma, avaliar continuamente os sinais do paciente, administrar os medicamentos conforme a prescrição médica. E temos também um pedacinho do que seria o eletrocardio normal e o que seria cada parâmetro da onda, a onda P, o que é LS e a onda T. E no caso, o nosso eletrocardiograma aqui estaria alterado com 100 padrões em que é S. E antes da gente fazer o checklist, a gente faria a anotação de enfermagem, que ela está pronta ali. Anexado então no prontuário do paciente. E também consta no checklist. Seria isso.